Olá, boa tarde a todos. Hoje, um dia muito especial, a gente vai falar com o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. O tema é Minha Pátria Brasil. Ele tem muito a acrescentar sempre pra gente, com qualquer tema. Além de assistente social, advogado e psicólogo, é doutor em psicologia, um grande gênio. Eu vou esperar aqui a solicitação dele, enquanto isso, eu vou fixando aqui o tema. Já vi a solicitação, eu só vou fixar aqui e quem quiser interagir pode interagir. Já estou fixando aqui, já vou aceitar aqui a solicitação e a gente já vai conectar com ele lá. Olá, doutor Jacó. Boa tarde. Me ouvindo? Tá me ouvindo? Deu uma Não? travadinha aqui, deixa eu ver. Agora acho que Boa voltou. tarde. Boa tarde. Deixa eu ver. Boa tarde. Agora acho que tá. Acho que deu algum probleminha de conexão. Se puder, doutor Jacó, colocar modo avião e entrar de novo, resolve muitas vezes esse tipo de problema. Tô vendo aqui tá chegando bastante gente. Quem quiser já mandando pergunta no comentário ou na caixinha de pergunta, no ponto de interrogação. E aí a gente já vai também abrindo para pergunta. Hoje o tema é Minha Pátria Brasil. Vai ser muito legal. Tô só aqui aguardando uns segundos. Deixa eu ver aqui a solicitação. Aqui, já vou adicionar. Em alguns segundos ele está entrando de volta. Bem-vindo a todos. Estamos conectando aqui com o doutor Jacó. Oi, doutor Jacó. Boa tarde. Novamente, boa tarde. Vamos ver se não é, Rodrigo? Oi. Está ouvindo ou Boa não? tarde. Aham. Não, não está, né? Travou, né? Ó, agora estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou Sim, ouvindo. Você está me ouve? perfeito agora. Não, continua Ó, eu travado. acho que agora Está me tô ouvindo? ouvindo sim. Eu estava aqui introduzindo para as pessoas que o nosso tema é muito interessante, Minha Pátria Brasil, né? E aí eu gostaria até de pedir para você como que a gente começa esse tema de hoje. Muito bom. Tecnicamente, você está conseguindo Aham, me tô ouvir? sim. Tá tudo certo. Porque eu não estou conseguindo ouvir você, viu, Rodrigo? Ah, ó, Eu não estou ouvindo ah, você. é, Está tendo uma dificuldade. tá me Agora ouvindo sim. agora? Eu Você está tô. me ouvindo, não é? Ó, aqui, aqui Estou tem ouvindo. até um. Ótimo. Perfeito. Até um comentário do Fabrício dá para ouvir ambos. Você me ouve Aham. agora?
Está conseguindo Eu tô ouvir, sim, Rodrigo? tá perfeito. Então tá bom. O tema de hoje é Minha Pátria é o Brasil. Essa questão da pátria é uma questão muito interessante, porque ela tem vários aspectos. Ela tem aspectos políticos, ideológicos, mas tem antes da questão objetivada, por exemplo, a pátria seria um risco no mapa? A pátria seria um território marcado em termos de solo? Tanto é que existe um princípio que é jurídico e psicológico, que é a ideia do jus solis, que é o conceito do direito do solo. Por exemplo, tem determinados países que o indivíduo só é cidadão se ele nasceu naquele país. O princípio é o jus solis. Tem outros países que o conceito é o jus sanguinis, que é o conceito de sangue. O sujeito faz parte de um povo, de um país, se ele é filho de alguém que é desse país. Por exemplo, se os pais são brasileiros, o filho é brasileiro, mesmo que essa criança venha a nascer na Austrália ou em outro lugar. Então, juridicamente, a questão da identidade é uma questão complexa, juridicamente. Sob o ponto de vista psicológico, que é o que nos interessa mais hoje aqui, é discutir essa relação que a pessoa faz com a sua pátria. Porque alguém pode dizer, mas isso é uma questão simples. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Não, não é tão simples assim. Existem pessoas, por exemplo, que nascem num certo país. Por exemplo, o indivíduo nasce na Inglaterra. Ele migra para a França. E ele diz, eu me sinto francês. Então, existe uma questão de identificação da pessoa com esse conceito de pátria. Alguns anos atrás, Rodrigo, por uma série de circunstâncias, eu resolvi fazer uma especulação e uma exploração intrapsíquica, quer dizer, de mim comigo mesmo, a respeito da questão da identidade de ser brasileiro. O que isso significa e se isso tem importância ou não tem. Então, você tem uma percepção interessante. Certa vez eu fiz um comentário, saiu até na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tinha uma coluna chamada Frases do Dia, em que eles colocavam a frase que eles achavam importante, que tinha sido dita no dia anterior. E eu tinha dito, enunciado essa frase, num programa de televisão, no qual eu dizia que o brasileiro era bipolar. Era bipolar em relação às emoções sobre o Brasil. Ou o Brasil era para ele o maior país do mundo, o grande campeão, ou o Brasil era um fracasso, estava à beira do abismo. Ou seja, as emoções do brasileiro em relação à pátria davam a impressão de uma montanha-russa. Tem indivíduos que têm uma sensação e um sentimento, por exemplo, de desconsideração em relação ao Brasil. Quer dizer, qualquer coisa
qualquer fenômeno de fora, qualquer atividade de outro país, principalmente os chamados países do primeiro mundo, o indivíduo considera superior. Agora mesmo nós estamos vivendo isso de uma maneira dramática em relação à questão da pandemia. É muito frequente que quando existem essas discussões que a gente acompanha sobre a estratégia do trabalho relacionado com a questão da Covid-19, é muito comum que alguém vire e diz, mas isso já foi resolvido pela Organização Mundial da Saúde. Como se, por acaso, aquele pessoal que desconhece completamente as condições de saúde, de problema de doença, de engenharia sanitária, hospitalar do Brasil, fossem capazes de decidir. E fica lá o cidadão na sua cadeira puxando a orelha o tempo todo, inclusive de 200 milhões de pessoas que talvez ele nem sequer nunca tenha visitado esse país. Exatamente. É que nem. Quando, na realidade, nós temos aqui recursos e elementos suficientes, científicos, intelectuais, abundantes. Exatamente. Não está boa a conexão, não é? Não, eu tô conseguindo te ouvir. Dá uma travadinha às vezes de vídeo, mas o áudio tá contínuo. A conexão não está boa. Aqui a minha percepção está boa. Tipo, o vídeo às vezes dá uma travadinha, mas o áudio tá contínuo. Agora parece que deu uma travada. Oi, agora será que voltou, doutora Jacó? Agora sim, agora eu ótimo. estou te ouvindo. Eu achei muito interessante tudo isso que você colocou aqui. Primeiro sobre o aspecto que muita gente ama o país e muita gente odeia, né? Não tem esse meio termo, né? E depois o que você falou da OMS, eu concordo com você. Há uma generalidade. É como você. É como um médico querer atender o mundo inteiro numa fórmula só, né? Exatamente, isso mesmo. Mas eu estava comentando, então, Rodrigo, que alguns anos atrás eu resolvi fazer uma pesquisa profunda sobre a psicologia do brasileiro. E esse aqui é o livro, não sei se dá para você ver, que eu publiquei sobre a psicologia do brasileiro. Sim. E esse livro aqui, nele, eu faço um estudo sobre as nossas raízes, porque eu acho que você só consegue compreender uma nação se você conhece quais são as placas tectônicas da formação da personalidade. Por exemplo, o mineiro, o paulista, o nordestino, o goiano. A maneira de andar. Uma vez eu estive em Salvador e eu comentei com um amigo meu, que por sinal era cineasta, eu comentei com ele sobre a maneira de andar do baiano. E o baiano tem uma maneira de andar que é a forma quase gestáltica de corpo, que é parecido com a maneira do carioca, que é uma espécie de o chamado andar do marinheiro, que é o balanço do mar. Tem até os versos famosos, né? Eu não sei se é numa composição musical só, não. Tem várias músicas com origem de composição na Bahia que falam do balanço do mar.
O Brasil, então, tem uma característica que a gente, para compreender, e você só pode amar alguém ou alguma coisa se você compreende, se você se identifica, se você sente alguma coisa. Você não pode amar uma mulher se você não entende essa mulher. Exatamente. Então, para entender o Brasil, em primeiro lugar, existem vários Brasis? Essa é uma pergunta fundamental. O gaúcho, ele tem a mesma persona, o mesmo personagem que o nordestino ou o nortista? É uma matéria interessante para ser cogitada. E eu trouxe aqui, vou ler para você uma parte desse livro aqui, que é bem característico. Em primeiro lugar, Rodrigo, você veja a nossa raiz afro-indígena, ou seja, dos negros africanos e dos índios. E é muito comum, eu fiz uma conferência há um tempo atrás, nessa universidade, não me lembro bem o nome, mas é Palmares, que é uma universidade aqui em São Paulo, que tem uma composição de negritude. E eu estava comentando o seguinte, quando se diz as raízes afro-indígenas do Brasil, a mim me parece que já começa a ocorrer aí um erro, porque você não pode juntar, porque a colocação é feita como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma origem que é a origem afro, negra, africana. Outra que é a origem indígena. São completamente diferentes. Exatamente. O indígena é o sujeito que habitava a terra. O negro é o sujeito que veio trazido da África. Os elementos de formação das personalidades, das individualidades culturais são muito diferentes. Então, quando você ouve falar, por exemplo, religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé, muito interessante, porque, na realidade, o que aconteceu depois foi a chamada miscigenação, que é um fenômeno, esse sim, muito interessante do Brasil. Mas é um fenômeno de inúmeros outros, de natureza sociológica, psicológica, extremamente complexos, porque não é nacional. Você, por exemplo, imaginar que determinadas regiões do Rio Grande do Sul exista uma miscigenação como existe em São Paulo, não é verdade. São Paulo, sim, São Paulo é a grande capital, eu estou falando agora da capital, da grande São Paulo, é a grande sedimentação miscigênica do Brasil. Aqui tem de tudo. Tem japonês, descendente de coreano, letões, coreanos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, que também não é a mesma coisa. Porque cada um tem suas peculiaridades, suas características, começando pelos idiomas, evidentemente, mas por tudo, pela música, pela culinária. Então, esse tecido enorme que é a pátria brasileira, ele é extraordinário se nós conseguimos verificar as similaridades, aquilo que existe em comum e aquilo que existe de diferente. Porque
a grande identidade nacional é um processo dinâmico e permanentemente em mutação, em permanente mudança. A grande São Paulo não é a mesma que era 50 anos atrás. Nós tivemos grandes correntes imigratórias. Tudo isto vai formando uma outra mentalidade. E esta é outra ótica interessante para compreender o que é a pátria. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, nós estávamos em Amsterdã. O rapaz era brasileiro. E ele me disse, Jacó, hoje em dia eu sou praticamente holandês. Ele já morava na Holanda há uns 8, 10 anos. E ele começou a fazer apologia de quanto era interessante morar para ele na Holanda. Não tinha violência, culturalmente, sob o ponto de vista de mercado de trabalho e coisa e tal. E aí eu perguntei para ele, me diga uma coisa, quando você ouve o hino nacional da Holanda, você chora? Ele olhou para mim e falou, não. E eu disse, quando você ouve o hino nacional brasileiro? Ele falou, não, eu não choro, mas eu me sinto arrepiar. Eu falei, então a tua pátria é o Brasil. É perfeito isso. Eu costumo dizer que a nossa pátria é que nem o nosso lar. Qual a diferença entre o lar e um apart-hotel? Qual a diferença entre o nosso lar e o castelo riquíssimo na Califórnia? Que no nosso lar nós temos um colchão que já tem alguns anos, mas a gente está acostumado com esse colchão. No nosso lar, você tem um lugar na sala que você se assenta e se sente confortável. Transplantando esse conceito, a pátria é uma sinonímia de identificação com o nosso lar. Uma vez me convidaram para mudar para a Inglaterra e dar aula na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres. As condições de trabalho eram ótimas. E aí eu percebi e fiquei diante de um impasse. Sob o ponto de vista objetivo, concreto, as vantagens eram maiores em morar em Londres, sem dúvida nenhuma. Só que o chinelo velho, o colchão acolchoado, o jeito de conversar, a malemolência e a benevolência estavam do outro lado do oceano. Estavam aqui, no Brasil. Eu entendi muito esse conceito de pátria, inclusive, através do meu pai. Meu pai nasceu numa pequena cidade do leste europeu, chamada Ostrowiec, na Polônia. Mas ele veio para cá com 18 anos. Veio para cá, foi morar no Rio de Janeiro, não se deu bem. Morou em algumas cidades de Minas Gerais, também não se deu bem. E foi para Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, ele criou raízes. E se apaixonou pela cidade. E um dia eu perguntei para ele, ô pai, na realidade, qual é
o lugar do mundo que você mais se identifica? Você se sente mais brasileiro ou mais polonês? Ele falou, nenhum dos dois. Eu falei, como assim? Ele falou, a minha pátria é Juiz de Fora. Porque a cidadezinha dele era o microcosmo das suas emoções, dos seus afetos, até dos seus ódios. É uma sensação de belong. Os americanos falam em pertencimento. Você se sente pertencer. E tem gente que nunca consegue cimentar. É uma questão de argamassa, de cimento. E isto, na minha opinião, se trata de uma forma neurótica de recusa que o americano chama de self-hate, que é auto-ódio. O sujeito tem raiva daquilo que ele tem, daquilo que ele é. Então, quando eu ouço, por exemplo, pela televisão, certos indivíduos recriminando tudo que é brasileiro, tudo, tudo, nada é bom. Absolutamente nada. Ele só vê catástrofe. Ele só tem críticas. Eu fico pensando, ele não tem uma mãe pátria, ele tem uma madrasta maldosa que é a pátria dele. Na realidade, você sabe que existe aquele conceito muito comum que as pessoas antigamente brincavam e diziam, é um filho da pátria, que era o sujeito patriota. O sujeito que gostava de cantar o nacional, que se entusiasmava com as músicas, com tudo que era Brasil. Eu costumo dizer que existe o filho da pátria e o filho da puta. Este nunca vai aceitar que realmente ele foi gerado por um útero, que é o útero da identificação fraterna, que nos une obrigatoriamente, viajantes no mesmo barco, queiramos ou não. E se não quisermos, naturalmente o sofrimento será maior. Porque o barco balança, Rodrigo, o barco balança. É preciso velejar. Debaixo de tempestade. E o patriotismo não significa pieguice, não significa aceitar os erros. Pelo contrário, o Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo. Isso é um horror. Isso é um horror. Isso é uma vergonha. Isso é um tapa na cara do nosso patriotismo. O sujeito não pode dizer que é patriota e ver criança passando fome na rua e lavar as mãos. Não pode, não pode. Por quê? Por quê? Porque o patriota, ele cuida da sua pátria. O sujeito cuida da sua casa. Você, quando entra na sua casa, você não leva lixo da rua, você limpa a sua casa, você passa o paninho, você cuida da cozinha, cuida do dormitório. Ou então você é um porcalhão. O patriota é aquele sujeito que cuida do vizinho, que não aceita a pobreza, a miséria e o desemprego, que não aceita a corrupção e a roubalheira. E, às vezes, a gente tem a percepção de que ocorre uma rachadura, como se, por acaso, alguém que diga eu sou patriota é alguém que não tem interesse em fazer crítica. Não é verdade. Não é verdade.
é uma obrigação. Tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar e transformá-la no seu lar. E a pátria ou é de todos ou não é de ninguém. É um engano e um erro imaginar que a pátria é de uns poucos proprietários e que os outros sejam porque é pobre, negro, desempregado, feio, homossexual, enfim, que por alguma razão não faça parte do seu grupo, não compõe também a mesma grande casa. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava conversando com um sujeito que posteriormente, inclusive, foi presidente da República. E num certo momento ele virou para mim e me perguntou: mas, ô Jacó, eu não entendo bem, sabe o que acontece? Você é judeu e é tão patriota assim? E eu disse para ele: assim não. Do jeito que você imagina que seja a pátria, eu não sou. Eu sou responsável por essa terra. Eu não sou dono dessa terra. Essa terra me foi dada por Deus. E eu cuido dela. Na minha opinião, esse é o conceito correto de patriotismo. Eu recebi de presente essa terra. Esse quintal é meu. Esse terreno, até baldio, eu vou transformar num jardim, se eu puder. E eu ter feito isso. Foi isso que eu disse para o cidadão. Olha, perfeita colocação. Porque ele tinha uma noção, na cabeça limitada dele, limitadíssima, por sinal, de que pátria era o lugar aonde ele podia roubar dinheiro, se envaidecer no narcisismo, na pilantragem, fazer discurso woke vazio, seduzir otário, ou seja, uma farsa de patriotismo. Eu já comentei, e me parece que inclusive com você, que na minha opinião, e eu sei que o que eu vou dizer hoje, aqui, na Semana da Pátria, lá por 7 de setembro, né? Pode ser para alguns uma heresia. Mas você sabe qual é o hino brasileiro que mais me Qual que comove? é? É o hino da independência. Durante muitos anos, durante alguns anos, eu servi ao exército. E eu me lembro numa madrugada fria, foi em julho, numa madrugada fria, no quartel em Quitaúna. Eu estava no comando da primeira companhia de fuzileiros. Eram 5 horas da madrugada e estava aquela garoa, estava enevoado, frio mesmo de verdade. E de repente eu ouvi um toque de clarim. Quando eu ouvi aquele toque de clarim, eu pensei: esta é a minha casa. A sensação que eu tive foi de identificação completa,
porque dela eu cuido, nela eu limpo, nela eu trabalho, a ela eu me dedico, ela é minha. Mas isso não significa uma posse que expulsa aqueles que são diferentes ou enxergam ou veem de outra maneira. Muito pelo contrário, é uma casa hospitaleira, é a casa de Abraão, que dizia: nesta tenda tem lugar para todos os viajantes de todas as terras. Então, um indivíduo que procura ser maduro, naturalmente, ele tem amor ao seu semelhante, àquele que não é seu semelhante, à sua pátria e a todas as pátrias. Então, o Brasil é minha pátria e o mundo é minha terra. Até a próxima vez, Rodrigo. Excelente live, eu amei. É muito bonito tudo que você falou. Todo mundo gostou aqui também, interagiu, mandou palmas. Até a próxima vez, eu agradeço muito. Muito obrigado a você. Você que é um grande patriota, Rodrigo. Até a próxima vez. Muito obrigado, doutor Jacó. Obrigado.